Vamos lá, gente, vamos dar sequência às nossas conversas aqui. A nossa expectativa com essas conversas é reconfigurar o nosso entendimento sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E eu preciso fazer essa rápida introdução antes da gente entrar na conversa especificamente, por saber e perceber o quanto isso é importante para nós. Vivemos às vezes a vida toda observando e abraçando, melhor dizendo, o Evangelho como ele não é, longe da realidade divina, longe do propósito de Deus, e isso é muito sério. Imagina você passar a vida acreditando em uma coisa que não é aquilo que deve ser. E a nossa ideia é aproximar a comunidade da realidade bíblica a respeito do Evangelho. Não é uma questão de visão da casa da rocha. Estamos aqui para pregar a visão dessa igreja que é perfeita, melhor do que as outras, ou qualquer coisa do tipo. É olharmos para a Bíblia. Porque esse aspecto não é uma questão de igreja, mas é uma questão bíblica da realidade de Deus para a gente. Eu convido você, como já fiz algumas vezes, a ouvir as demais conversas sobre esse assunto, para que tudo se esclareça, não é? E eu me coloco realmente à disposição para que você me encontre nos corredores da comunidade e me pergunte alguma coisa que você queira saber. Eu gosto muito quando as pessoas me procuram dizendo: olha, não compreendi tal coisa, dá para melhorar, eu não entendi aquela situação. E eu acho isso fantástico. Meu professor entra em cena, e aí a gente tenta ajudar as pessoas, que aliás eu acho que esse é o papel do pastor, não é? Ajudar as pessoas no desenvolvimento da sua espiritualidade. Nós vamos orar pedindo que Deus nos abençoe nessa conversa de hoje e todo mundo saia daqui edificado, não é? Melhor compreendendo ainda a vontade do Senhor para a gente. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por essa demonstração de amor da comunidade tão sincera e genuína, que constrange a gente. É um amor que constrange, a gente se sente muito bem em perceber esse amor da própria comunidade. E pedimos ao Senhor que nos ajude nesta noite, Senhor. E pedimos que o Teu Espírito que habita em nós traduza ao nosso espírito a Tua palavra, e possamos ter os nossos olhos abertos e compreendermos melhor a Tua direção e a Tua vontade para nós, como cristãos que somos, como seres humanos que vivem neste planeta e neste mundo, entendendo o Teu propósito, a Tua vontade e a Tua direção para nós. Me ajuda, como sempre te peço, reconhecendo a minha limitação e a minha dificuldade em falar essas coisas que são tão profundas para a Tua comunidade, e a gente deposita a nossa confiança no Senhor, para que o Senhor opere no nosso meio. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente, eu tenho uma rápida introdução para ler para você. Como o Evangelho reconfigura cada aspecto da nossa vida? Essa é a pergunta que temos tentado responder em nossas conversas. Sabemos que a igreja é repleta de gente talentosa, dispersa por toda a sociedade. Imagine se todo esse reconhecimento, imagine se todos esses queridos, essas pessoas talentosas redescobrissem sua certeza no Evangelho para ser uma bênção no mundo atual. Em nossa conversa anterior, descobrimos que não somos essencialmente cidadãos desse mundo e que a igreja é basicamente uma embaixada que reúne e envia embaixadores ao mundo, sendo esses sal e luz por onde andarem. Mas como fazemos isso? Como produzimos mudanças nas situações onde Deus nos colocou, nos lugares onde Deus nos colocou, no ambiente onde nós estamos? O que está envolvido no trabalho de ser um embaixador de Deus aqui nesse mundo? E essa é a nossa conversa de hoje. Vamos tentar responder essa questão de forma muito objetiva. Portanto, bem-vindo à nossa série de conversas Reconfigurar, conectando fé e vida. A vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo reconfiguram todas as coisas, trazendo esperança, vida e sentido a todas as áreas da cultura humana. Mesmo assim, muitos não conseguem ver como nossa fé molda boa parte da vida e experiência cotidiana. Onde está Jesus entre um domingo e outro? Quais os propósitos de Deus para nós? O que significa ser criado à imagem de Deus?
Como vivemos no mundo, mas não somos do mundo. A falta de respostas conclusivas de tais questões demonstra que é preciso reconfigurar o entendimento a respeito da nossa vida em Jesus Cristo. Por isso, pensaremos juntos a nossa própria história e encontraremos nosso lugar na maior de todas as histórias, a história bíblica, onde Deus se revela completamente a nós. Jeremias 29:4 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Esse é um texto que nós explicamos melhor semana passada, mas rapidamente esclarecendo. Ele é uma palavra de exortação escrita por Jeremias, profeta de Deus, ao povo de Israel que estava exilado na Babilônia. Deus manda o profeta dar essa direção a eles: orem por essa cidade onde vocês estão, orem por esse território onde vocês estão. E essa parece uma coisa comum, normal, mas não é. Lembrando que o povo de Israel estava exilado, forçadamente estavam naquele lugar. Saíram de Israel, saíram de Jerusalém e foram levados como cativos, como escravos para lá. E é surpreendente você encontrar um texto onde Deus usa o profeta para dizer para esse povo que estava escravizado na Babilônia: orem por esse lugar, se envolvam nesse lugar. A prosperidade desse lugar depende de vocês. E essa é a percepção que nós compreendemos melhor semana passada, esse aspecto do fato de nós estarmos aqui como verdadeiros exilados. Aprendemos semana passada que nós não somos essencialmente brasileiros, nem guarulhenses, ou paulistanos, ou curitibanos, ou baianos, ou seja lá qual for o teu lugar de nascimento. Nós somos essencialmente cidadãos do reino de Deus. Essa é uma realidade absoluta que um cristão deve saber, deve entender e deve compreender. Ao termos Cristo como nosso Senhor e Salvador, a nossa identidade muda. Não somos mais seres humanos perdidos nesse mundo. Somos resgatados por amor, pelo amor de Deus, e somos redirecionados inclusive na nossa identidade. Podemos até dizer na nossa nacionalidade. Então somos cidadãos do mundo. Entendemos que sendo cidadãos do reino, né? Sendo cidadãos do reino que habitam esse mundo, nós entramos em conflito com esse mundo que não segue a Deus. Esse conflito, a gente explicou semana passada, é um sentimento de quem está em um lugar, mas não pertence àquele lugar, como aqueles homens, como aquele pessoal, israelitas, judeus que estavam na Babilônia. Duas maneiras nós entendemos semana passada que nós podemos administrar esse sentimento: ou a gente se torna hostil a esse mundo, ou a gente se torna alguém que é misturado com esse mundo, com essa sociedade. Entendemos que nenhum dos dois movimentos é adequado. O movimento adequado é nós administrarmos muito bem o nosso coração, mesmo mediante a maldade humana, mesmo mediante a corrupção que aumenta a cada dia nesse mundo, e nós entendermos que temos uma missão aqui, que somos embaixadores do reino. O embaixador, ele também tem um sentimento de exílio. Ele está num lugar que não é o seu lugar adequado. Ele mora numa nação que não é a sua nação. Mas a diferença é que ele entende que está lá por um propósito. Entende que está ali por uma missão do seu reino, do seu país. E essa é a perspectiva que nós devemos ter a respeito de nós mesmos. E também da própria igreja, a igreja como uma embaixada do reino, que recebe gente que é discípulo de Cristo, que quer viver a espiritualidade de quem segue Jesus, e aí reúne e depois envia. A gente conversou sobre essas coisas, mas elas são importantes para nós entendermos a sequência da nossa conversa. Mesmo sendo tudo isso, a igreja que recebe e que envia e que sinaliza o reino, ela não é capaz sozinha de mostrar toda a glória do reino de Deus e mostrar para esse mundo que o reino de Deus está presente. Por isso nós somos enviados.
Nós somos chamados por Deus e enviados para o mundo. Parece que essa coisa tem a ver mais com missionário, com pastor, com evangelista, com gente que larga tudo para servir a Jesus e entra dentro do clero, da instituição da igreja. Mas não, isso tem a ver com cada um de nós. Isso tem a ver com você. Mesmo você sendo uma pessoa que vem aqui dominicalmente, senta, participa de uma reunião e vai embora. Mesmo você que não se envolve em nenhum aspecto da nossa comunidade, essa conversa tem a ver com você. Deus tem um plano maravilhoso para este mundo e Ele nos convoca para nós sermos instrumentos dele nesse plano de redenção, nesse plano de restauração desse mundo em que nós vivemos. Assim nós somos ministros da reconciliação de Deus, agentes do shalom de Deus para esta sociedade perdida, para esse mundo arrebentado em que a gente vive. Como é que a gente faz isso? A gente se faz isso sendo embaixador do reino de Deus nesse mundo. Bacana, que bonito isso. Aliás, essa coisa de ser embaixador eu conheço desde que era criança. A gente cantava na escola bíblica dominical esse negócio de ser embaixador de Cristo. Na verdade, Adriana, que está concordando, tinha as musiquinhas do embaixador. Aliás, a classe dos embaixadores de Cristo. Lembra? É antigo, eu sei, mas... não é? Hein? Então, me parece, às vezes a gente não leva a sério essa conversa. Embaixadores do reino é a classe da escola dominical, é uma história, não é uma realidade bíblica. Uma realidade para nós abraçarmos e vivermos. Um propósito de Deus nos é dado para a vida, quando a gente entende isso e tudo muda. Hoje a gente vai observar, através da história de Daniel, continuando a nossa conversa da semana passada, que o embaixador do reino, ele tem 4 dimensões na sua vida para aprimorar, para permitir que Deus trabalhe. 4 situações, vamos colocar aqui, que são importantíssimas. E eu espero que você já tenha percebido que você é embaixador de Deus nesse mundo e você se abra para completar esta visão e essa perspectiva através dessas coisas que nós vamos conversar hoje aqui. Então, a primeira dimensão da ação do embaixador de Deus nesse mundo, do embaixador do reino nesse mundo, já foi falada semana passada. Eu preciso condensá-la aqui porque ela liga uma coisa a outra. Nós representamos o rei nesse mundo e nós até mesmo carregamos o rei conosco, não é? Onde a gente vai, a gente é representante deste reino. Mas diferente de um embaixador que representa um país, quando ele chega ali, ele é só uma figura do país, uma figura do rei, uma pessoa que fala em nome do seu líder. Nós levamos o próprio Deus em nós. Onde nós vamos, nós implantamos e podemos implantar realmente o reino de Deus, porque Deus habita em nós, controlando uma mega empresa, um conglomerado de empresas, ou sentado numa mesa de escritório simples, ou dirigindo um carro, ou dirigindo um Uber, ou atendendo no teu consultório, no teu escritório. Ali é um reino de Deus, uma parte do reino de Deus está presente ali. O reino de Deus está presente ali, porque você é o embaixador do rei. Somos quem somos em qualquer lugar que nós estivermos. Essa distância entre vida dominical e vida semanal tem que acabar, irmão. Tem que acabar. Aliás, é a tônica da nossa conversa nessas últimas semanas. Não pode, não deve, não é possível existir uma distância entre o que a gente vive aqui no domingo e o que a gente vive fora daqui. O problema é que a gente não sabe como fazer essa ligação. Por isso que a gente está conversando sobre essas coisas esse tempo todo. Então, uma primeira questão a abordar é isso: nós sempre nos lembrarmos que somos representantes do rei aonde nós estivermos, levando o shalom de Deus, levando a reconciliação para o mundo, levando os valores do reino aonde nós formos. Mas a segunda coisa é, e aqui a gente começa a desenvolver a nossa ideia de hoje, é saber a missão que eu tenho para fazer. Um embaixador sabe o que fazer e sabe o que dizer. É legal a gente observar que Daniel estava lá na Babilônia e ele sabia que ele era um embaixador de Deus ali naquele lugar, mesmo sendo escravo.
E ele tem uma visão muito clara do propósito de Deus na história. Vamos lá, gente. É importante a gente pensar nessas coisas. Parece que elas são distantes de nós, mas não são. Daniel sabia qual era o propósito de Deus. Um embaixador não tem planos pessoais. Um embaixador atende uma demanda, a demanda do seu reino. Você não vai encontrar o embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos fazendo o que ele quer. Você não vai encontrar um embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil fazendo o que ele quer. Vamos fazer o que eu quero aqui. Não, ele serve o seu país, ele representa o seu país e ele executa os planos do seu país onde ele está, obedecendo às ordens do seu líder, seja um rei, seja um presidente, seja o que for, aonde ele está. Assim Daniel, sabendo que Deus era Senhor de todas as coisas, Deus em Israel e Deus lá na Babilônia, ele tinha consciência do propósito divino através da vida dele. E era uma coisa impressionante. Sabe o que aconteceu? O serviço fiel de Daniel, gente, leva reis poderosíssimos, reis históricos, pagãos, gente que não tinha nada a ver com o judeu, com Deus do judeu, com Israel, Jerusalém, gente pagã. Ele leva esse pessoal a testemunhar de Deus. É incrível que a postura de Daniel tem um efeito na história. É maravilhoso isso. Quer ver? Eu quero ler para você, por exemplo, o que Nabucodonosor falou sobre Deus, por conta da influência de Daniel na vida dele. Olha só, Daniel 4,37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Deus dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. É o rei Nabucodonosor falando do Deus de Daniel. Por quê? Porque Daniel sabia o propósito de Deus, estava lá cumprindo o seu papel dentro desse propósito. É muito grande isso aí, é muito difícil. Espera aí, vamos entender o quanto isso é real. Outro rei, o rei Dario, ordena que todos adorem o Deus de Daniel. Olha só, Daniel 6,25. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império dos homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Isso é um incrível testemunho vindo de um rei pagão, gente. A atitude de um homem que sabia o propósito de Deus, que mesmo exilado, forçado como escravo a ficar na Babilônia, entende o plano de Deus e se coloca à disposição de Deus para que a obra que Deus quer fazer, o projeto de Deus, o plano de Deus aconteça, resulta em coisas incríveis. E não se engane, Daniel era um homem como qualquer um de nós. Talvez a grande pergunta seja: mas qual é o propósito que Daniel entendeu que eu não entendi até agora? Qual é o propósito de Deus nesse mundo? O que é que Deus está fazendo que eu preciso entender para me conectar com isso? Vamos lá, no Novo Testamento a gente entende, gente. Um dos textos mais esclarecedores está lá em Efésios. Paulo diz em Efésios 1, versículo 9: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Muito bonito isso aí, mas está mais difícil. Tá bom, vamos para uma linguagem mais simples? Novamente o mesmo texto em outra versão bíblica. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. Qual é o bom propósito de Deus? E o plano é esse: no devido tempo, ele reunirá, sob a autoridade de Cristo, tudo que existe nos céus e na terra. Opa! Esse é o mistério escondido e que foi revelado em Cristo.
fazer convergir todas as coisas para a autoridade de Jesus, sejam elas coisas terrenas, sejam elas coisas celestiais. Ou seja, irmão, o propósito de Deus é colocar tudo sobre a autoridade de Cristo, é submeter tudo à autoridade de Cristo, todas as coisas, reunir todas elas sob a autoridade de Cristo. E não se engane, Ele já está fazendo isso, porque o reino já está entre nós, e nós somos esses agentes de Deus para fazer que tudo esteja debaixo da autoridade de Cristo. Tudo, tudo. Compreender essa missão de Deus para o mundo, para nós é incrível, porque desvenda a forma que a gente lê a Bíblia, desvenda a forma como a gente lê o Evangelho, percebe o Evangelho. A gente começa a ser mais profundo na nossa própria relação com o Evangelho. O Evangelho deixa de ser essa coisinha pequena, onde Jesus veio para me salvar. Mãe, é verdade, mas não é só isso. O Evangelho deixa de ser pequeno quando eu acho que Deus quer me dar todas as coisas para eu ser uma pessoa muito feliz aqui, Ele vai cuidar de mim, Ele vai me salvar e tal. É claro, tudo isso está dentro, mas o plano é muito maior. E observar a Bíblia, e observar o Evangelho, e observar o movimento de Deus na história com esse olhar, amplia as coisas e ajusta a nossa relação com a vida, ajusta a nossa relação com as pessoas, ajusta a nossa relação com Deus e com o seu plano, e é isso que Ele quer. Não tenha dúvida disso. Tudo é restaurado a uma relação correta novamente, através da ação do Espírito de Deus que já está acontecendo hoje. Jesus veio para nos dar vida e vida abundante, e isso já começou agora. Essa restauração e esse movimento divino já acontecem entre nós. Portanto, nós precisamos olhar para a história bíblica com essa percepção. Como é que Deus criou tudo, irmãos? Depois que Deus criou todas as coisas, você lembra qual foi o veredito dele? Disse Deus que tudo era bom. E bom de Deus é bom, né, gente? Bom de Deus é bom. Portanto, se o bom de Deus é bom, e ele está lá no começo da história da humanidade, por que a gente não lê o texto bíblico e observa o que Deus fez lá, como Deus queria que fosse, e a gente traz isso para a nossa realidade hoje? Vou te dar um exemplo. Quando Jesus ele era perguntado sobre algumas coisas difíceis, sabe o que ele dizia? Ele dizia assim: como era no princípio? Como era na criação, no começo? Essa fala de Jesus, que você vai encontrar várias vezes no texto bíblico, nos mostra que a gente pode observar lá atrás, observar como Deus fez as coisas e aplicar isso na nossa realidade. Ou seja, a gente pode fazer essa pergunta a cada esfera da vida que nós temos aqui. Como que era? Como foi o propósito original de Deus? Tudo bem que a gente se perdeu, tudo bem que o homem pecou, tudo bem que está uma droga, está tudo estragado, tudo corrompido, mas como era? Um cristão precisa ter essa percepção. E a Bíblia, ela nos ajuda a saber esse formato ideal de Deus para a vida. A Bíblia nos mostra como Deus queria que o ser humano fosse, como é ser um ser humano de verdade, como é ser alguém plenamente humano. O que significa ser um ser humano pleno em Deus nos negócios? Ele te mostra isso, a Bíblia te mostra, não tenha dúvida disso. Como é ser um humano plenamente de acordo com a vontade de Deus na minha vida conjugal, na minha vida familiar, nos meus negócios, nas minhas atividades. E esse é o interesse que nós temos nessas conversas. Ampliar a nossa percepção, o nosso olhar para a vida, sempre tendo como base o Evangelho, a Bíblia. E a gente precisa fazer esse esforço. Quando a gente encontra essa chave bíblica e percebe ela de forma adequada, a Bíblia se torna realmente algo um instrumento para nos falar como a gente vive nesses dias, coisa que tantas vezes nos falta, não é? Coisa que tantas vezes nos falta. A gente gosta da opinião das pessoas, a gente gosta de entrar no YouTube e saber como é que a gente tem que agir. Tem aquele coach que vai me explicar o que eu faço agora, que eu estou numa crise. Eu estou numa crise lá na minha família, vou para onde? Eu vou na internet, alguém vai falar alguma coisa boa. A Bíblia parece que não tem a ver com isso.
Bíblia parece que tem a ver com a nossa devoção dominical, em que a gente abre um versículo, lê, e aí alguém fala alguma coisa sobre aquilo, mas não, a Bíblia é realmente esse instrumento que adequa a minha vida ao plano de Deus nesses dias. Portanto, a gente pode e deve olhar para a Bíblia com essa perspectiva. O Velho Testamento, por exemplo, a gente tem um olhar meio esquisito para o Velho Testamento. Primeiro tipo de olhar esquisito é quando a gente acha que tudo que está lá está valendo ainda. Está errado, irmão. Não está valendo tudo que está lá, não. Outra forma de olhar equivocadamente é quando a gente olha para o Velho Testamento e acha que nada do que está lá está valendo hoje. Também está errado. Não é? A gente nem se apropria de tudo, mas a gente também não joga tudo fora. A gente deve adequar a nossa leitura do Velho Testamento através do Novo Testamento, mas tem coisas lá que são muito incríveis para a nossa vida. Tanto que Jesus chama o Velho Testamento, sabe de quê? De Escritura. Quando Jesus estava aqui entre nós, irmãos, não tinha o Novo Testamento escrito. Está entendendo? Não tinha o Evangelho de Mateus. Isso aí foi escrito depois, muito tempo depois. A tradição era oral. Então Jesus, quando fala da Escritura, ele fala do Velho Testamento. E o que é a Escritura? Serve para quê a Escritura? Vamos lá, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina o que fazer, o que é certo. É assim que eu olho para toda a Escritura, inclusive o Velho Testamento, como um instrumento de Deus para corrigir a minha vida, para adequar a minha vida, para enfrentar o dia a dia, para lidar com situações que eu não sei o que fazer. Por exemplo, a gente não pode esquecer que o Velho Testamento está dentro de uma estrutura de um Israel completamente pecador, bem parecido com a nossa sociedade hoje. Um Israel que se afastava de Deus constantemente, os profetas tinham que chamar a atenção de Israel. E não é muito diferente do que a gente vive hoje, uma sociedade atrapalhada, permissiva, relativista, individualista, é muito parecido. Então vamos pensar, por exemplo, como é que eu resolvo coisas básicas da minha vida através da Escritura. Você já reformou a sua casa? Quem aqui já fez uma reforma na sua casa? Levanta a mão. Muito bem. Uma das coisas difíceis quando a gente reforma a casa é o vizinho. Não é? É o vizinho. Se você tiver um vizinho meio chato, você está lascado para reformar a casa. Dá trabalho. Por quê? Cai poeira, cai cimento. Minha casa é geminada. Quando nós compramos a casa, era uma dificuldade. Fizemos uma grande obra lá alguns anos atrás e sujava mesmo. Graças a Deus o vizinho é uma pessoa muito bacana, a gente não teve muito problema com isso. Mas é assim. Será que a Bíblia fala como é que eu devo fazer a reforma da minha casa, cuidando do meu vizinho? Fala. Deuteronômio 22:8. Quando você construir uma casa nova, coloque um parapeito em torno do terraço. Desse modo, se alguém cair do terraço, você e sua família não serão culpados pela morte da vítima. Oh, meu Deus, tem que fazer um parapeito. Não, vamos ler direito. O negócio aqui é, a vida está em primeiro lugar. A relação com o vizinho deve ser respeitada. E a vida do vizinho deve ser respeitada. Essa é a ideia. Portanto, quando você for reformar a sua casa agora, respeite o seu vizinho. Respeite a vida do seu vizinho. Isso é que é importante, para isso que a Bíblia nos aponta. Agora, outra coisa, por exemplo, como é que a gente vai se relacionar com os pobres? Você já pensou nisso? Como é que o cristão se relaciona com o pobre? O cristão tem que ser bonzinho, tem que dar várias gorjetas e esmolas na rua. Será que é isso? Entre outras coisas, o que a Bíblia fala sobre essa relação nossa com o pobre? Vou te dar uma ideia. Levítico 23:22. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos e não atrapalhem aquilo que cair da mão dos ceifeiros. Deixem esses grãos para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor seu Deus. Não tem nada a ver. Lá em casa nem samambaia tem, quanto mais plantação de qualquer coisa. Tem tudo a ver com a gente isso. Porque isso aqui, apesar de parecer distante da nossa realidade, nos dá a ideia de que nós temos que dar dignidade para os pobres.
para que eles trabalhem por conta própria, para que eles tenham a sua dignidade do trabalho. O trabalho a gente sabe que é alguma coisa ligada à dignidade. Imagine você, irmão, se todo empresário cristão tivesse um pensamento como esse. A revolução incrível que nós poderíamos fazer nesse país, se cada empresário tomasse uma atitude baseada nessa direção divina de cuidar dos pobres. Eu não sei como. Aí você vai perguntar para Jesus e ele vai falar para você. Ele vai te direcionar e vai te dar um plano. Mas essa é uma possibilidade real que poderia ser abraçada por nós. Assim como lidar com o vizinho, a Bíblia me ensina como lidar com o pobre. Ou seja, são situações altamente reais para o dia a dia, para que eu viva como Deus quer que eu viva. O salmista, ele pede sabedoria para aplicar a verdade e o discernimento da Bíblia no seu dia a dia. Sejamos nós assim. Vou te contar uma historinha rápida. Quem é da área de educação aqui? Levanta a mão. Então, olha só. Você já ouviu falar de Comênio? No século 17, teve um cara chamado Comênio. Ele era um cristão morável e educador. O Comênio, o tal do Comênio, gente, ele tinha uma imaginação muito fértil. Era um cara que pensava muito, imaginava as coisas, né? Provavelmente um artista, alguma coisa assim. E ele mergulhou a sua imaginação no texto bíblico. E ele foi lá para o Éden. E ele começou a perceber como Deus lidava com o homem e como Deus ensinou o homem através da relação do homem com a criação. E ele ficou fascinado por isso. Ele queria aprender sobre a criação e sobre como Deus formou o homem, dando ao homem o domínio sobre ela, fazendo o homem contemplar e perceber a criação. Isso mexeu com a cabeça daquele cara. E ele se perguntou assim: como é que seria se as crianças aprendessem também dessa maneira? Como é que seria se as crianças fossem educadas por esse viés? E o que é que aconteceu? Esse cara criou uma coisa que a gente conhece até hoje: jardim de infância. Foi criação desse homem, baseado na Escritura. Percebendo como Deus agia, ele traz aquilo para a sua realidade de educador e faz a gente ser abençoado por isso. Eu participei do jardim de infância, Padre Anchieta, ali na rua Maria Cândida, ali na Vila Guilherme, em São Paulo. Não é, mamãe? Muito bem. Fiz xixi na calça uma vez, porque a mulher não abriu lá o banheiro, mijei na calça lá, traumatizado. Irmão, quem sabe quantas ideias lindas nós cristãos podemos ter? Você engenheiro, você profissional liberal, você vendedor, você médico, você dentista, você advogado. Você observar a Escritura e achar um caminho para que aquilo que você faz hoje contemple o que Deus está fazendo também. E esse link pode ser alguma coisa maravilhosa. E realmente é algo para nós pensarmos e desejarmos cada vez mais. Abra-se para que esse movimento bonito de Deus aconteça e você consiga linkar o que você faz com o que Deus está fazendo nesse mundo. A segunda coisa, ou aliás, terceira coisa, é aprender a língua, a cultura e os costumes do lugar onde você está. Um embaixador, ele leva a autoridade da embaixada por onde ele for. No nosso caso, a gente leva o próprio rei, não é? Não esqueça disso. O embaixador, ele possibilita esse link maravilhoso de ação de Deus nesses dias. E o embaixador, ele aprende a língua, aprende a cultura, aprende os costumes do local onde você está. Meu irmão, você pode muito bem saber qual é a missão de Deus. Mas um bom e competente embaixador sabe muito bem onde ele está com os seus pés. A cultura, a língua, os valores, os costumes. E se você observar a história de Daniel, como nós temos feito aqui, você vai encontrar alguém que fez isso mesmo. Daniel, inicialmente ele foi forçado a aprender a língua dos babilônicos, aprender a cultura, aprender a astrologia, aprender a religião. Ele foi forçado. Mas chega um momento que ele
A gente não tem isso na Bíblia, mas dá a entender que ele abraça isso, ele e seus amigos. Eles abraçam isso. Se é para aprender, já que a gente está aqui por uma missão divina, deixa eu aprender de verdade. Daniel, então, se esmera. Ele não faz com relutância, ele não faz com hostilidade, ele se esmera e ele se torna alguém excelente naquilo que ele faz. Além disso, a gente ainda vê Deus abençoando Daniel, dando a ele capacidade para discernir sonhos e visões. Lembra disso? Esse é Daniel. Ele está dentro de uma cultura que não é a dele, mas ele abraça tudo que aquela cultura possibilita e apresenta a ele. Além disso, além de ser excelente no que faz, o Espírito de Deus dá a ele visões, interpretações, dons. É uma coisa incrível. O que é que acontece? Esse cara explode. ISO 9100 de Daniel. Ele é visto pelos reis como alguém 10 vezes melhor do que os próprios nativos da Babilônia. O próprio povo da Babilônia fica inferior à qualidade de Daniel, ao potencial de Daniel. Os exilados se dão melhor do que os locais. No seu entendimento da cultura, onde eles eram estrangeiros, eles realmente se destacam. E eu diria que essa deve ser uma atitude nossa e uma expectativa nossa. Tudo bem, a gente não está numa corte real, eu sei a tua realidade, teu escritório, teu trabalho, tua atividade, você mãe, você pai, eu não sei o que é que você faz, eu imagino o que você faz, não sei qual é a ação de todos aqui, mas aonde você está, há muita coisa para aprender, uma linguagem para aprender, informações para serem obtidas, coisas para serem aprendidas, uma sede de conhecimento e de melhor desempenho deve brotar em nosso coração, sim. Talvez na área de informática, talvez na área de mídias sociais, talvez na área de mecânica, talvez na área de engenharia, talvez na área de advocacia. Eu não sei onde você está inserido, mas irmão, é tempo de sermos os melhores no que fazemos. Não para a gente bater no peito e dizer, está vendo, eu sou cauda e não sou cabeça. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a missão de Deus e o lugar onde você está. Não tem nada a ver com a minha glória. Não tem nada a ver com eu ser o melhor. Tem a ver com Deus fazer o que Ele quer fazer através de mim. Isso é incrível. Isso é maravilhoso. Esse entendimento deve invadir a nossa vida. Esse final de semana a gente viajou com a banda e eram muitas horas de van e eu baixei uns negócios lá na Netflix para ir assistindo, para o tempo passar. Eu assisti o documentário sobre a vida do Bill Gates. Ele é um cara meio polêmico, porque durante o crescimento da Microsoft ele gerou muito monopólio, foi condenado, ok, tudo bem. Mas eu gostei muito do documentário porque mostra a vida dele hoje. O cara é bilionário, não é? Em 2012 ele deixou a direção da Microsoft e montou uma instituição, uma fundação, ele e a esposa, para tentar resolver situações gravíssimas desse mundo. Ele está trabalhando para acabar com a poliomielite na África, gente. Um projeto assim lindíssimo, e ele usa a sua influência e faz o que ele pode para poder resolver essa questão. Está tentando levar água potável para países da África em que as crianças morrem porque não tem água limpa para tomar, gente. Eles tomam veneno. Mas sabe o que me chamou a atenção? O cara está bem, né, gente? Ele só é um bilionário. Vou curtir a vida. Agora eu vou curtir a vida. Não, o cara não para. Tudo bem, é um documentário. Está puxando um pouquinho a sardinha para o lado dele, está certo. Mas o cara não para. Não para, não para, não para. Absorvendo conhecimentos e continuando a ser o melhor. Talvez essa seja, inclusive, a forma que ele encontrou para se sentir realizado como pessoa, como gente. Mas ele está fazendo certo, aprendendo, desenvolvendo, e a gente precisa ter essa realidade. Irmão, cuidado com essa coisa de, eu sou crente, Deus vai me abençoar. Está tudo certo. Isso aí se chama preguiça. Isso é preguiça, irmão. Vamos parar com essa conversa. Eu sou ungido de Deus, cheguei aqui nesse escritório, agora vai. Vai estudar, vai trabalhar, vai ser o melhor, vai aprender o que você tem que aprender.
ok? A gente às vezes atribui e passa a bola dessa situação para uma ação sobrenatural de Deus que não tem nada a ver. Pode acontecer, ok? Daniel tinha a revelação de sonhos e tudo mais, como eu falei, mas essa não era a ênfase da sua caminhada. Ele realmente foi alguém excelente. E nós precisamos perceber o que está acontecendo ao nosso redor e aprender e olhar para a vida que nos cerca. Sendo os melhores e aprendendo, e sempre percebendo, e sempre discernindo. A língua que está ao nosso redor está falando o quê? Crente é muito desconectado, muito sem noção às vezes, gente. Vamos lá, vamos sair da oca, vamos sair do nosso iglu, vamos sair da nossa bolha e vamos olhar para esse mundo, porque esse mundo está falando e a gente não consegue ler o que esse mundo, ouvir, interpretar o que esse mundo está falando. Qual é a língua da sexualidade que nos cerca? Qual é a língua da grana e do dinheiro que nos cerca? O que esse mundo está falando? Para onde as coisas estão indo? A gente não pode se isolar, gente. A gente precisa efetivamente ler a vida que está ao nosso redor, através do texto bíblico, através do nosso próprio potencial humano, aquilo que Deus nos deu, e criar essa conexão que é tão importante. Agora, é claro que essa leitura da Bíblia, voltamos a esse assunto porque uma coisa liga a outra, essa leitura da Bíblia que nós precisamos fazer, requer de nós trabalho e dedicação. Como é que eu vou ler a Bíblia? Como é que eu vou ler a vida através da Bíblia se eu tenho um problema com a Bíblia? Não é? Então, além de ser alguém de potencial e que faz o que tem que ser feito da melhor maneira possível, eu tenho que ter uma dedicação para entender o que Deus está fazendo, o que Deus está falando e fazendo nesses dias. E a gente encontra isso aonde? Na Bíblia. O problema nosso é que a nossa relação com a Bíblia ela é meio complicada. A gente gosta de fazer a leitura dinâmica para ler a Bíblia. Você já fez o curso de leitura dinâmica? Eu já fiz. Lá em Salvador, na Bahia, há muitos anos atrás, quase 20 eu acho. A primeira coisa que você vai aprender no curso de leitura dinâmica, aprenda agora, é que você pode pegar uma palavra, colocar um papel que cubra metade da palavra, metade de baixo da palavra, a parte de cima você vai conseguir ler. Aí eles vão te ensinar, então você passa os olhos só na parte de cima da palavra. Aí você vai ganhando velocidade. Você vai ler muito rápido. E você vai poder, nessa leitura dinâmica, aprender o que aquela revista, aquele livro, aquele texto está dizendo, e vai ser bacana. Mas é só leitura dinâmica, gente. Sabe para que serve isso daí? Para você dizer na roda de amigos, quando você encontra o pessoal no final de semana, e aí, como é que está a sua leitura? Estou lendo 4 livros por mês. Você pode fazer um resumo? Não, eu faço aquele livro, mas não tem profundidade, é só superficial. A gente quer fazer isso com a Bíblia. E a gente não vai conseguir ler a vida através da Bíblia se a Bíblia não fizer parte da nossa vida. Se a gente não perceber que tirar tempo para ler a Escritura tem a ver com o amor que a gente tem por Deus, a gente não vai conseguir isso. Lá em casa a gente tem a luta que todo mundo tem, o celular, que afeta as nossas comunicações. Pode concordar porque eu sei que é verdade, irmão, não tem problema. E lá em casa a gente luta, porque um começa a falar, você está assistindo um negócio, a gente está tentando melhorar nisso daí. Eu preciso ouvir quem eu amo. É uma questão de relacionamento. Se você quer ouvir o Deus que você ama, é tempo de se dedicar à leitura bíblica. E se nós nos dedicarmos a isso e conseguirmos nos envolver com eficácia dentro da nossa sociedade, sendo os melhores como nós podemos ser e percebendo a vida através das Escrituras, imagine só o que nós podemos fazer nesse país e na sociedade em que nós estamos. Indo para o final, você precisa se lembrar que um diplomata faz diplomacia. Basicamente isso. Um diplomata faz diplomacia.
Ele leva os valores do reino onde ele vai, ele negocia e ele implanta o que o reino exige, o que o seu rei deseja. É esse movimento que um diplomata faz. A pergunta é, será que a gente se sente pronto para ser embaixador de Cristo onde Ele nos colocou? Vou te fazer algumas perguntas. Será que nós estamos realmente prontos? Já entendemos que o nosso negócio não é ficar dentro da igreja, já entendemos que esse negócio de missão, de vocação, não tem a ver só com o pastor, não tem a ver só com o evangelista, tem a ver comigo, tem a ver com você. Você já entendeu isso? Ok. Então vou te fazer algumas perguntas. Primeiro, será que nós estamos preparados, arraigados na nossa identidade em Cristo e formados pelo convívio na comunidade? Você acha que você realmente está preparado nesse aspecto? Muito bom. Será que a gente já entendeu os propósitos de Deus nesse mundo? Será que nós já desenvolvemos de maneira dedicada os dons dados por Deus a nós? Será que nós temos lido bem a nossa cultura? Talvez você já tenha respondido sim, 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 sim a todos esses quesitos. Que bom! Eu espero que a comunidade realmente cresça nesse aspecto. Mas a gente não pode esquecer que na diplomacia de Deus é preciso ser cheio do Espírito Santo. Vamos encaminhar essa conversa para a gente entender melhor. Um diplomata, gente, não tem planos próprios. Ele representa o rei e os planos que interessam a ele são os planos de quem o enviou. Como é que nós vamos saber os planos de Deus para a gente se a gente não quer saber da Bíblia, se a gente não é cheio do Espírito Santo? Olha o que acontece com Daniel 5, Daniel 5:11. Há em seu reino um homem, e ele tem o espírito dos santos deuses. Durante o reinado de Nabucodonosor, este homem demonstrou percepção, entendimento e sabedoria como a dos deuses. Seu antecessor, o rei Nabucodonosor, o nomeou chefe de todos os magos, encantadores, astrólogos e adivinhos da Bíblia. Essa é uma reputação incrível que Daniel tinha, né? É claro que a linguagem de quem escreveu isso daqui, quem falou isso daqui, é uma linguagem de quem não conhece quem é o Espírito Santo. O que essa pessoa está querendo dizer, em outras palavras, é: Daniel é um homem cheio do Espírito Santo. Paulo nos exorta que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, Gálatas 5:25. O próprio Jesus, pleno do Espírito Santo, diz: eu só faço o que o meu Pai me manda fazer. Como é que eu vou viver, irmão, nesse mundo, abraçando o plano de Deus, se eu não sei como é que é e o que é esse plano de Deus? Como é que eu sei qual é o plano de Deus? Conhecendo a Bíblia e sendo cheio do Espírito Santo, para que Deus me diga o que fazer, para que Deus me diga como fazer o que Ele já está fazendo e continuar fazendo o que Ele está fazendo. A gente é colaborador, participante, vocacionado para continuar fazendo o que Deus está fazendo. E essa é a nossa vocação. Deus tem um plano para realizar na nossa sociedade. Se nós não percebermos isso, a gente vai passar batido. Hoje de manhã eu estava falando sobre o primeiro-ministro ou presidente, não lembro bem, da Etiópia. Eu até separei o material, está no meu celular, não trouxe aqui para cima, não vou lembrar o nome dele. Um nome de africano, né? Ele recebeu o prêmio Nobel. Vocês já ouviram falar disso? Não? Procure. Ele é presidente da Etiópia, fez um acordo de paz com a Eritreia. É isso? Confere? Eritreia. Uma história linda. Esses países ficaram divididos por 20 anos, presos políticos, guerra civil, uma coisa complicadíssima. Esse cara assumiu em 2018, esse presidente da Etiópia, e ele provocou uma coisa maravilhosa. Em poucos meses ele conseguiu acabar com a guerra. Procurou o primeiro-ministro da Eritreia, fez um acordo, acabou a guerra, a fronteira foi aberta, os presos políticos foram libertados, uma revolução incrível de paz entrou ali naquela região da África. Esse cara é crente, gente. Crente de ir na igreja mesmo, assim. Crente sério. O que esse cara fez? O que esse homem de Deus fez? Ele é um homem que sabe a vontade de Deus para o lugar onde ele está, com certeza.
um homem em que o Espírito de Deus está nele, dando a ele todo o potencial, se fez o melhor, se preparou. Eu duvido que a história desse homem seja diferente da história de milhões de crianças africanas que nascem na pobreza. Há com certeza uma ação de esforço da parte dele, e ele ali ocupa aquele lugar. O que Deus está fazendo? Paz, vou gerar paz. E ele completa e faz o plano de Deus ser uma verdade onde ele está. E essa é uma realidade que a gente precisa abraçar. Sabe por quê, irmãos? Em último caso aqui, para a gente ir para o finalmente, nós somos profetas de Deus onde estamos. É claro que a palavra profeta hoje, ela é meio esquisita na nossa interpretação, no nosso evangeliquez. Profeta, irmão, não é aquele que te dá os números da Mega Sena do próximo sorteio. Não é aquele cara que sabe, que adivinha as coisas. Cuidado com essas coisas, irmão, cuidado. Profeta é aquele que lê a sociedade, lê situações a partir da visão de Deus. E diz o que Deus quer dizer. Então eu vou dar um exemplo muito rápido e prático aqui. Amós 2,7. O profeta Amós diz assim: pisoteiam a cabeça dos indefesos no pó e empurram os oprimidos para fora do caminho. O profeta Amós está mostrando a visão de Deus sobre um Israel rebelde, sobre um Israel que estava fora da vontade de Deus. E ele usa uma palavra muito forte, uma metáfora muito forte. Eles estão pisando na cabeça dos pobres. É claro que quem fazia isso, os ricos de Israel, não achavam isso, A sociedade lá estava tudo bem. A gente é rico porque Deus nos abençoou, o Deus de Israel nos abençoou. Mas eles estavam fazendo a coisa da pior maneira possível. E Deus levanta um profeta para dizer para eles: vocês estão longe do caminho de Deus e fora da vontade de Deus. O papel do embaixador também é ser profeta, percebendo o que está acontecendo ao redor da maneira certa, percebendo essa sociedade longe de Deus do jeito certo. E nós, muitas vezes, recebemos a informação da sociedade onde estamos inseridos e achamos que essa informação está certa e ela não está. Por exemplo, qual é a maneira que a gente avalia um profissional da área de finanças? O cara começa a sua carreira financeira numa empresa, depois vai para um banco, depois vai para não sei aonde, uma financeira. E ele vai crescendo, daqui a pouco ele se torna um grande executivo da área de finanças. Ele passou por empresas de investimento, empresas de empréstimo. E aí esse cara ganha um respeito. Por quê? Porque esse cara atingiu o sucesso. O que é o sucesso para alguém que trabalha na área financeira como essa que eu citei? Resultado. Cada área tem um tipo de avaliação a respeito do que é sucesso. Um corredor de Fórmula 1 tem sucesso quando ele ganha prêmios, quando ele ganha corridas. Jogador de futebol, quando ele se destaca na sua posição. Um cara da área de finanças, quando ele dá lucro. E aí todo mundo acha incrível. O fulano de tal, olha o que ele fez. Puxa vida, ele teve tanto lucro. Lucro à custa de quê? A gente precisa fazer essa leitura. Era isso que estava sendo condenado, por exemplo, por Deus através de Amós. E a nossa sociedade está cheia de leituras equivocadas, as quais nós temos que repudiar profeticamente. Isso é ser profeta de Deus, irmão. É ver a injustiça social e repudiar. É ver a corrupção em qualquer nível, em qualquer área da nossa sociedade e repudiar. Onde é que estão os artistas cristãos que fazem da sua arte um instrumento profético contra essa sociedade louca em que a gente vive? Onde é que estão os pastores que abrem a sua boca para condenar, para mostrar, para trazer luz a situações complexas da nossa sociedade que estão longe da vontade de Deus? Esse é o nosso chamado. Para você fazer isso lá onde você trabalha. Para você fazer isso onde você convive. Chamados para sermos profetas de Deus, que denunciam aquilo que está fora da vontade de Deus. Assim, irmão,
A vida de embaixador é uma vida de alguém que se conecta com a direção de Deus para esse tempo. Porque Deus tem uma missão. Eu não tenho uma missão. Eu faço parte da missão de Deus. Esse é um propósito do cristão legítimo e autêntico e bíblico. A gente consegue perceber, não por mérito nosso, mas por ação de Deus em nós e pela busca na palavra de Deus, que Deus está fazendo. Deus está fazendo. E eu preciso me encaixar dentro do que Deus está fazendo. E essa é a realização da minha vida. Me encaixar dentro do que Deus está fazendo. Aonde eu estiver, fazendo o que eu estiver fazendo, eu posso refletir a luz de Jesus, não só porque eu promovo um momento de oração semanal lá, um grupo de oração, bacana, irmão, pode fazer isso, mas é mais. Pode ser mais. E às vezes não vai ter essa cara crentez que a gente acha que tem que ter. Ah, Deus só age aqui se a gente fizer uma reunião de estudo bíblico aqui na empresa. Pode ser que você não consiga fazer uma reunião de estudo bíblico na tua empresa, mas você pode ser alguém que capta os valores do reino e insere naquele lugar, e faz esses valores serem uma verdade dentro da estrutura onde você age, você trabalha, onde você vive. E esse é o chamado e a vocação do Senhor para nós. Eu sei, irmão, que quando a gente prega essas coisas, a gente não tem tanta simpatia das pessoas. Porque todo mundo quer um Deus para resolver seu problema. Todo mundo quer um Deus para afagar a gente na hora da nossa crise, da nossa dificuldade. A boa notícia é que Deus também faz isso. Deus está com você na tua crise. Take it easy, irmão. Deus não é impessoal, Deus não é distante, e nem é um Deus que fica, vai, faz aí o meu plano e a minha missão, e Deus te abençoe. Deus não faz isso. Deus anda com a gente, na nossa crise, na nossa dificuldade, na nossa falta de dinheiro, no nosso problema familiar, matrimonial. Irmão, eu não preciso sequer pregar sobre isso, talvez. Porque essa é uma certeza que o cristão carrega. Estou com vocês até o fim dos tempos. O Espírito de Deus habita em nós e Ele cuida de nós. A maior crise, portanto, não é essa. A maior crise é a gente saber o que a gente está fazendo aqui. E quando a gente percebe que Deus tem uma missão, e que Ele me chama para entrar dentro dessa missão e fazer a missão dEle, da minha vida, a missão dEle, uau! Acertamos. Demos na mosca. E que Deus nos ajude a viver isso. Isso é evangelho, irmão. Isso é evangelho. Eu não sei qual é a tua área, mas aonde você está, Deus tem uma missão através de você. É a missão dEle através de você. Eu tenho procurado saber qual é a minha missão. No meio da igreja de hoje, talvez uma parte da minha missão seja falar sobre essas coisas. E denunciar o jeito equivocado que o evangelho é vendido às pessoas. E cuidar de gente ferida e machucada pela religião. Talvez seja esse o meu papel. Estou tentando me adequar nisso. Tenho as minhas crises, tenho as minhas dificuldades. Conto com a comunidade que me ajuda, que me abraça, e a gente vai junto. Mas uma coisa que não sai do meu coração é o que eu estou fazendo é o que eu tenho que fazer. Às vezes o resgate, irmãos, passa por umas coisas, é uma outra área da minha vida, né? Passa por umas coisas assim que a maioria de vocês não tem nem ideia. O esforço que a gente faz para tocar, para gravar, para viajar. Pega aí não sei quantas horas e vai para lá e volta sem dormir para poder pregar. É uma loucura. E às vezes a gente olha um para o outro, quando um está mais desanimado, a gente já tem essas coisas, né, de quem convive 30 anos um com o outro. Às vezes um está machucado, desanimado, caidão. E um pergunta para o outro assim, é isso mesmo que a gente tem que fazer?
Essa é a dica para dizer, eu estou desanimado, é isso mesmo que a gente tem que fazer. E o outro fala, é isso mesmo, é a nossa missão. A gente não está nos grandes palcos da música gospel, não estamos, irmão. Mas a gente está falando do amor de Deus e levando Jesus pela música que Ele nos deu, a quem a gente puder levar. Encontre a tua vocação. Encontre o lugar onde você vai ser um instrumento para a missão de Deus acontecer, porque Ele está redimindo esse mundo, irmão. Ele está redimindo esse mundo e Ele conta com a gente para que isso aconteça. Amém.